Agora, só falando rapidinho o que eu achei do jogo, eu achei que o São Paulo jogou melhor. O primeiro tempo eu achei que jogou bem. O Zé não concorda, acho, muito comigo, mas eu achei que jogou bem, eu achei que criou, eu achei que até finalizou bastante, mas não sei. A chance que o Atlético teve, fez o gol. Concordo com você e concordo com o Rafinha também. Acho que esse jogo aí não deveria nem ter. Porque assim, os caras não estavam com cabeça para ter esse jogo. O rapaz faleceu praticamente no campo, gente. Vamos falar a verdade aqui. Uma situação muito difícil. Foi pro hospital em condições críticas. Isso abala então, assim, muito. Isso abala demais os jogadores. Eu tô com o Rafinha nessa agora. Também tem uma situação, o Max Cubeiras estava lá à beira do campo porque o Zubeldia mais uma vez estava suspenso. O Max Cubeiras foi muito mal. Ele fez uma substituição aos 44 do segundo tempo para colocar o Nestor. O São Paulo, sabe, precisando fazer um resultado aqui no Morumbi para levar algum tipo de vantagem lá para a Arena MRV e nada dele mudar. Então o Zubeldia faz falta no banco de reservas. Ele tem que ter... às vezes ele é expulso de maneira indevida? Mas ele também precisa ter a cabeça no lugar, ser um profissional do futebol, porque senão ele faz muita falta ali. Com certeza o Zubeldia teria feito de maneira diferente. Mas eles não podem se falar pelo WhatsApp? Não pode. Ah, não pode? Não pode. Se vai se falar ou não é outra coisa, mas não pode. Ah, tá. Então, assim, o São Paulo ontem, o Luciano não jogou nada, tinha que ter tirado o Luciano. O Luciano, até gosto do Luciano, é um cara importante para o São Paulo, faz muitos gols, mas ontem ninguém é nota 10 todo dia. O Luciano foi muito mal, tinha que ser trocado, substituído. Então, o Maxi Cubeiras foi, assim, muito mal nessa partida, mexeu já no final do jogo, deveria ter mexido antes, porque você sair com um resultado positivo do Morumbis para esse jogo da volta seria de suma importância para o São Paulo. Agora vai jogar lá com 43 mil, o Atlético com uma baita vantagem. O São Paulo pode ir lá e fazer o resultado? Pode, futebol, claro que pode. Mas fica muito mais difícil com o investimento que o Galo tem, os jogadores que tem e essa vantagem mínima aí, ô Garrafa. Então, Zé, um jogo gigante ontem, né? Um jogo extremamente importante, um jogo talvez mais importante do ano do São Paulo até esse momento, os jogos mais importantes virão. E onde estava o técnico de São Paulo? Não estava no banco, não é? Eu tenho dito aqui com frequência, o técnico, você ser expulso numa situação pontual, ok, não é o caso. O Zubeldia, ele disse que quer o Luciano indisciplinado, ele acha que ele é assim, que não vai mudar, e está errado, e mais errado está a diretoria do São Paulo Futebol Clube. O Zubeldia recebe um bom salário, foi contratado para dirigir o São Paulo, e ontem o São Paulo precisou demais do técnico. Ah, mas o técnico não entra em campo. Você precisa ter o comandante à beira do campo. Até por causa do momento emocional que a equipe passou. Por essa questão. Isso, Michele. É isso e acrescente a qualquer força a mais. A qualquer outro ingrediente da partida. Então, não tem nada que jogar na conta do Max Cubeiro. Né? Tem que se jogar na conta pelo comportamento do Zubeldia. Comportamento do Zubeldia. E o comandante faz falta, sim, a intensidade dele, o olhar, a tomada de decisão rápida. Não é? Mesmo que a informação chegue através de um WhatsApp, um comunicado, não é a mesma coisa, você tem que ter o comandante ali. E o técnico ser expulso faz parte do futebol. E até ele foi expulso até de maneira incorreta nesse jogo contra o Goiás, que ele tomou a suspensão. Mas poxa, toda hora ele está sendo expulso. É toda hora. Então, isto colocado, eu acho que é importante, porque a gente criticou demais o Abel quando o Abel tinha esse tipo de comportamento. Né? E não seria diferente do meu posicionamento. Criticar o Zubeldia faz falta sim. O São Paulo sentiu falta ontem do Rafinha. O Rafinha é um cara que quebra as linhas e acho que fez falta. Rafinha não, Ferreirinha. O Ferreirinha, perdão. O Ferreirinha fez falta ontem, mas isso era inevitável, não é? O Luciano teve muito abaixo, mas muito abaixo. E eu não entendi a postura da comissão técnica do São Paulo, mas aí a gente fica no vazio. Como vai mexer nesse São Paulo só aos 44 do segundo tempo, trocando 6 por meia dúzia? Tem cabimento. E aí, a quem a gente vai cobrar? Quem foi cobrado na entrevista coletiva? O Cubeira? Não. Né? Tinha que ser cobrado a comissão técnica. Jogo, que dá 1-0 vai pra pênalti. 1-0 qualquer só que é lá. É lá, qualquer diferença de um gol pro São Paulo é pênalti. Mas lá é mais difícil também, né? Eu tive lá recentemente fazendo um jogo lá, Atlético e Corinthians, lá um caldeirão danado. O bicho pega lá. E o Atlético não tá jogando tudo que pode jogar. É verdade. Não tá jogando tudo que pode jogar. O Milito tá jogando uma bolinha bem... O Milito ontem, ele abriu mão do Scarpa para não deixar o Wellington jogar, e acabou sendo um acerto. Ele perdeu o Scarpa, mas o São Paulo não teve aquela jogada de profundidade pelo lado esquerdo com o Wellington. E ainda, né, o gol que acabou acontecendo lá numa falha, num erro do Luciano lá atrás, que originou a falta, foi a jogada do Scarpa, a bola dentro da área. Para o jogo da volta, Michele, a situação é muito complicada. O Galo ele pega uma boa vantagem. Decidir contra o Galo, lá em Belo Horizonte,
tendo que fazer, no mínimo, diferença de um gol para levar a pênalti já é difícil. Imagine diferença de 2 para chegar à decisão. Mas, como... Não, 2-0 passa. Mas 0 passa. Duro é fazer. Duro é fazer. O duro é fazer. A situação não é das mais simples, não. O Atlético é um adversário muito difícil, mas, como diria o saudoso Juarez Soares, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Essa é ótima. Né? E então, o seu óculos é multifocal? O que é esse óculos? É multifocal. É muito elegante, hein? Gostou? Tá invocado você, Garrafa. É o pessoal lá da Dax e da Roya. muito bom. Obrigado pelo presente. Claro que mestre Alberto Helena Júnior assistiu atentamente a derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro. Bora conferir. Oi, meu amor. Que saudade. Uma saudade tão grande quanto foi a decepção do torcedor tricolor ontem com a derrota diante do Atlético Mineiro. E uma decepção porque o São Paulo jogou bem. Jogou melhor que o adversário e foi tomar um golzinho lá nos descontos da partida. Uma pena, mas enfim, tem ainda como se recuperar diante do adversário lá na casa inimiga. Mas enfim, o São Paulo tem futebol para chegar lá. São Paulo, o tricolor decidiu renovar o contrato do zagueiro Sabino. Com uma curiosidade, o Sabino chegou com um enorme ponto de interrogação ao São Paulo, tanto que ele assinou um contrato de risco, salário fixo bem baixo e o restante atrelado ao número de jogos. Demorou um tempão para estrear e o vínculo era curto, inclusive cogitava-se que ele nem tivesse a continuidade depois de apenas 4 meses. O São Paulo decidiu estender esse vínculo até dezembro desse ano. E depois das 2 últimas ótimas atuações como titular do São Paulo, se aproveitando da ausência do Alan Franco, o São Paulo decidiu prorrogar o contrato do Sabino, que não tem mais essa cláusula de risco ou salário baixo. Ele passa a ser um atleta absolutamente normal como os outros, contrato até dezembro de 2026. É o São Paulo se antecipando a eventuais problemas, propostas, interessados e garantindo a permanência do Sabino. Você tem gostado do zagueiro? Achei que ele fez bom jogo contra o Atlético, especialmente no momento com bola. Os duelos 1 contra 1 diante do Hulk também se saiu bem. Bom, Mário Rui não deu certo, né? O São Paulo tinha dado um prazo até terça-feira, ontem foi quarta-feira, dia do jogo, derrota, né, pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ficou difícil, né? A diretoria teve toda aquela situação do esquerdo e tal. Ontem houve uma comunicação para avisar que estava retirando a oferta, né, que já não tem mais negociações, as negociações estavam totalmente encerradas porque não houve assim uma resposta do lateral, que todas as condições da negociação foram colocadas para o Mário Rui, né? Questão salarial, questão de tempo de contrato, até situações assim um pouco mais detalhes assim, né? O jogador quer morar perto do CT, o jogador prefere um carro assim, carro blindado e tal. São situações que entram normalmente numa negociação, né? Tô citando exemplos aqui e que o São Paulo colocou à disposição tudo aquilo que o atleta queria. O Mário Rui, no fim das contas, não houve uma comunicação assim um pouco mais certa assim de que viria e tal. O São Paulo decidiu então encerrar as conversas e retirou a oferta. A sensação internamente no São Paulo dessa questão do Mário Rui foi muito assim: de repente a família do jogador não estava convicta de vir ao Brasil, né? Aí é algo que foge do controle do São Paulo, né? Algo que foge um pouco dessa questão da negociação em si. É uma coisa muito mais pessoal do atleta, né? Então essa foi a sensação de quem estava do lado do São Paulo na negociação. Na questão da negociação em si, o São Paulo fez tudo aquilo que deveria fazer. Obviamente, eu tô aqui trazendo bastidores para vocês, informações e tal, mas de fato 8 meses para você ir atrás de um lateral esquerdo é muito tempo, né? Acaba ficando muito tempo. Tentou o Wellington, ficou naquela coisa do Caio Paulista, e quando o Caio Paulista foi embora, ficou só com um lateral. O Moreira vai resolver, joga pela esquerda também, mas não foi uma solução assim assertiva. O Lisieiro pode fazer a esquerda, se machucou de novo. Então assim, é claro, é óbvio que o São Paulo está frustrado e vai tentar buscar um lateral esquerdo no mercado. Mesma coisa da questão do volante, né? O Colombato estava assim bem caminhada assim essa situação, mas aí o Leão de última hora, quando recebeu o ajuste da proposta de empréstimo do
São Paulo decidiu que só venderia o atleta, né? Então, assim, o São Paulo ficou muito frustrado porque não iria pagar para ter o jogador. Mesma coisa seria de contratar alguém no mercado ali tentando tirar do clube, né? O São Paulo nessa janela e também na janela de janeiro contratou muito jogador por empréstimo, o jogador que estava livre no mercado. São as condições que o São Paulo tem hoje pela questão financeira. Então, diante disso, com o Leão ficou tudo muito complicado e o São Paulo praticamente dá adeus a essa negociação. A não ser que tenha uma reviravolta aí nos próximos dias, nas próximas horas, até o fechamento da janela, mas é algo que dificilmente o São Paulo entende que vai acontecer. Então, assim, o São Paulo agora depende muito da opinião do Zubeldia e dos atletas que tem ali mapeados para tentar nesses últimos dias acelerar qualquer tipo de contratação. E o Zubeldia, claro, vai ser consultado, como é consultado em toda contratação. Vai depender ali muito da opinião do Zubeldia, do Muricy, da cúpula São Paulina ali em relação a esses reforços. A janela tá fechando na próxima sexta-feira, né, no dia 2, né, hoje é dia 1º, e aí fica complicado, né. Eu tô falando sexta-feira fecha a janela, mas a janela que fecha sexta-feira é do futebol europeu de alguns dos principais países, né. Fecha a janela no dia 2, segunda-feira. Então o São Paulo tem todo um final de semana aí, toda sexta, sábado e domingo para tentar fechar esses negócios, mas obviamente um pouco apertado, frustrado com as negociações que não deram certo.